Boa noite, irmãos. Tudo bem com vocês? Pode sentar então, fique à vontade. Nós vamos começar hoje a 10ª lição do curso Fé, onde nós estamos aprendendo a tomar posse da bênção, a viver os milagres de Deus, a desfrutar das maravilhas do Senhor. E hoje a lição vai falar sobre confissão. A confissão que tem que sair da nossa boca é importante. E nós temos que saber como confessar as palavras certas para vivermos as bênçãos, vivemos pela fé e alcançarmos os milagres. E tem que ser confissão de fé. Amém, irmãos? Não pode ser confissão só da boca para fora. Tem que ser algo que realmente você fala com certeza, porque a palavra de Deus te instruiu, te guiou a falar dessa maneira. E aí você vai ver o milagre acontecer. Aí você vai ver o extraordinário se manifestar no nome de Jesus. Se você está com a lição agora, vamos começar já. Diz assim, ó. Curso Fé Missionário R.R. Soares, lição 10. Confissão. A importância da confissão. Quando, ao enfrentar qualquer problema, você diz que não conseguirá ser bem-sucedido, no momento em que você faz tal afirmação, sem que perceba, você assina a sua derrota. Este tipo de confissão dá ao inimigo a condição para continuar oprimindo-o e para consumar as suas obras de destruição na sua vida. Enredaste-te com as palavras da tua boca, prendeste-te com as palavras da tua boca. Provérbios 6, 2. Entenda isso aqui. A confissão é importantíssimo, porque se você fizer confissão, como nós vimos no exemplo daqui da lição, eu estou enfrentando uma dificuldade muito difícil, eu não vou conseguir, não vai dar certo, não adianta nem tentar. Pode ter certeza, você acabou de assumir o seu fracasso, a sua derrota. Você não vai conseguir, porque você confessou que não vai dar. Você confessou que não vai conseguir, que não adianta tentar. Então, todo esforço que você fizer para tentar resolver aquele problema não vai dar certo, por causa da sua confissão. Entende? Então, cuidado com o que você confessa nos momentos de luta, de adversidade, porque você pode estar assinando a sentença de derrota para você, com as suas palavras. E aí ele deu esse versículo, que é importantíssimo para nós. Enredaste-te ou prendeste com as palavras da tua boca. Então, com as palavras da minha boca, eu posso me prender a um mal, à maldição, ao problema, ou eu posso conseguir liberdade, a bênção, o milagre, a vida e vida com abundância. Eu preciso então saber usar a confissão certa. Esse tipo de confissão que nós vimos aqui nesta lição não vai trazer para você o bem. Então, cuidado com o que você fala quando você está passando por um momento difícil. Pastor, mas é que às vezes a gente está com aquela ira, com aquela revolta. Fique irado, fique revoltado. A Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Então, cuidado com as suas palavras, porque você pode não pecar com as suas atitudes quando você fica com raiva, mas acaba pecando com a sua confissão, com as suas palavras. As suas palavras têm poder. Poder tanto para trazer vida, como também para trazer morte. Vai depender do que você confessar na hora que você está enfrentando a luta. Porque quando está tudo indo bem, você não confessa que está difícil, que está complicado, que você não vai conseguir, não é verdade? Você acredita e até sai palavras boas da sua boca quando você está vivendo coisas boas. Mas é nos momentos difíceis que a gente tem que saber se controlar. O que sai da nossa boca, como diz a palavra, é o que está no coração. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, se o teu coração estiver cheio de coisas ruins, você só vai confessar o que é ruim, o que não é da palavra, o que não é da verdade. Se o seu coração está cheio de pensamento negativo, pessimista, você só vai confessar o que é negativo, o que é pessimista. Então, encha o seu coração com a palavra, porque toda vez que o problema surgir, a sua boca vai confessar a palavra de Deus. Amém? Prosseguindo aqui na lição. Aquilo que você confessa torna-se invariavelmente no que você será
ou terá. Quando você usa palavras negativas ou pessimistas, você está usando a própria linguagem do diabo. E, deste modo, você cria um envolvimento maligno ao seu redor, que dificilmente conseguirá ver as oportunidades que estão à sua espera. Do fruto da boca de cada um comerá o bem, mas a alma dos prevaricadores comerá a violência. Provérbios 13, 2. Então, foi o que nós falamos agora há pouco. Do que a sua boca confessa, é o que você vai viver. É o que você vai experimentar na sua vida. É o que você vai ter ou o que você vai ser. Eu lembro de um livro que eu estava lendo uma vez, e nesse livro contava a história de uma mulher, nesses países, né, que sempre tem esses tempestades, esses vendaval que derruba tudo, né? Não está muito diferente aqui hoje em dia, né? No Brasil também você vê de vez em quando a árvore derrubada, né? E ela morava num desses países que, quando dava uma tempestade, corria risco de derrubar árvores, destelhar casas, né? Porque eram ventos muito fortes, né? E aí essa mulher morava num apartamento, e na frente do apartamento tinha uma árvore enorme, né? Bem na frente do apartamento. E aí toda vez que dava um vento um pouquinho mais forte, essa mulher confessava: essa árvore um dia vai acabar caindo em cima desse apartamento. Toda vez que dava um vento um pouquinho mais forte, ela soltava essas palavras: essa árvore um dia vai acabar caindo em cima desse apartamento. Mas não deu outra. Deu um vendaval desses que derrubou aquela árvore em cima do apartamento onde ela morava. Por quê? Por causa da confissão, das palavras. Ela comeu o quê? Ela comeu da violência. Porque ela prevaricou com as suas palavras. Cuidado, irmão, para você não falar o que é contra a sua vida, para você não acabar vivendo essas coisas. Se você dizer: não, vai dar tudo errado para mim, sempre dá tudo errado, sempre vai dar tudo errado para você. Por quê? Porque você confessou. O que você confessa é o que você vai viver ou o que você vai ser. Eu sou uma pessoa turrona mesmo, eu nunca aprendo nada. Você nunca vai aprender nada, porque você sempre confessa o que é negativo, o que é contra você. Você mesmo está indo contra a sua própria vida. E quantas pessoas não fazem isso, né? Então, cuidado com as suas palavras. Se você quer comer o bem, fale bem. Pronuncie as palavras de Deus. Pronuncie a direção que Deus te dá, não o que aparenta diante dos seus olhos, ou até mesmo o que você, na hora da ira, da revolta, sente no seu coração, vem na sua mente, no seu pensamento, de você esbravejar e gritar coisas que não deveria, porque isso pode prejudicar você, pode trazer um grande mal para a sua vida. Por isso, tome cuidado com as suas palavras. Prosseguindo então aqui na lição, o que devemos confessar? A vida cristã que abraçamos é chamada pelo Santo Espírito de confissão. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Hebreus 3:1, tá errado aqui, tá marcado 31, né? É 3:1, tá bom? Hebreus 3:1. A palavra grega da qual foi traduzida confissão é homologia, que significa repetição de palavras, conceitos e figuras, falar o mesmo, ou seja, dizer exatamente o que o Senhor diz na sua palavra. Então vamos entender isso aqui. Veja que a nossa vida cristã, como nós vimos aqui no texto, que realmente nós temos que viver, é a nossa confissão. E aí a palavra confissão significa o quê? Repetição de palavras, de conceitos, de figura, falar o mesmo. O mesmo que quê? O mesmo que Cristo. Amém, irmãos? Não é isso que significa ser cristão?
ser parecidos com Cristo, ser iguais a Cristo. Então, o que Cristo falava também tem que estar nos nossos lábios. O que a palavra declara ao nosso respeito é o que nós temos que confessar na nossa vida, é o que nós devemos repetir para que aquilo também aconteça na nossa vida. Amém, irmãos? Isso é a confissão que eu e você temos que ter, a da palavra, a da verdade. Quando surge um problema, em vez de você dizer que não vai conseguir, você fala, não, eu vou conseguir porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu estou confessando a palavra. Surge uma doença, uma enfermidade, não, mas o doutor diz que eu estou doente, eu estou mal, eu estou pior e a situação é ruim, é gravíssima. Não, a palavra de Deus diz que eu fui sarado. Eu estou repetindo, confessando o que já está escrito na Bíblia. Isso vai trazer para você a bênção. Isso vai trazer para você a vida. Amém, irmãos? Então, confesse a palavra de Deus. Prosseguindo. Devemos confessar em todos os momentos em que uma provação vier sobre nós, o que o Senhor fala sobre aquele assunto e sobre a nossa posição diante de todas as coisas. Fazendo assim, estaremos colocando o poder de Deus agindo em nosso favor. Ele diz, eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Jeremias 1, 2. Então veja, devemos sempre estar confessando a palavra de Deus. Por quê? Porque Deus sempre está observando aquilo que Ele declarou na palavra para fazer o quê? Para cumprir. Ele sempre está observando a sua verdade, o que está escrito. E se Ele vê essa verdade sendo repetida, sendo confessada por mim, nos meus lábios, com fé, com convicção de que eu creio que aquilo vai acontecer, Ele faz aquela palavra se cumprir. Amém, irmãos? É assim que você vai viver as bênçãos de Deus. Prosseguindo aqui então. Ao confessarmos a palavra do Senhor Deus, estamos assumindo a nossa posição no mundo espiritual. Se não fizermos a confissão certa, jamais assumiremos a nossa posição em Cristo. E jamais tomaremos posse de qualquer bênção. Há ainda um conhecimento do Senhor Deus que só nos é concedido quando nos apropriamos da sua palavra e a confessamos. Um exemplo prático. No seu corpo aparecem sintomas de alguma doença. Olhando para o lado natural das coisas, você deve se cuidar, buscar ajuda na ciência e pacientemente esperar que a sua saúde se restabeleça. Alguém encontra-se com você e educadamente lhe pergunta como vai. Você responde com a maior felicidade que não vai bem. Diz que dói aqui e acolá, confessando aquilo que aparentemente é verdade. Esse tipo de atitude, mesmo despercebidamente, dá ao inimigo autorização para continuar atacando-o. Você acabou de aceitar, embora inconsciente, aquele sofrimento. Então vamos entender isso aqui. Quando nós, por exemplo, o exemplo que ele deu ali, aceitamos aquela doença, aquela enfermidade, você está ali com o sintoma da doença. Já viu a pessoa quando ela vai falar que ela está com algum problema, parece que ela fala, né, como se vangloriando daquilo? Já viu ou não? Não, porque você não sabe o problema que eu estou enfrentando. A luta que eu estou passando na saúde, eu estou com isso, eu estou com aquilo, dói aqui, dói acolá. Você não imagina, eu passo horas e horas com essa dor e não sei o que. A pessoa fala de boca cheia, como se estivesse falando alegremente, feliz com aquilo, assumindo aquilo como sendo verdade. E aí o diabo aproveita essa situação para fazer o quê? Para fazer aquilo se tornar real. Entende? Então, se eu aceito e eu confesso ao fracasso, a derrota, porque eu senti o sintoma do mal, do problema na minha vida, aí sim eu vou viver aquele sofrimento. Mesmo que eu falei de forma, vamos dizer assim, sem perceber. Mesmo que eu tenha falado sem ter consciência do que eu estava aceitando aquele mal. Entende? Inconscientemente você acaba aceitando aquele sofrimento que o diabo queria pôr em você.
Você poderia ter repreendido, falar, não, diabo, na minha vida, não. A palavra de Deus diz que eu fui sarado pelas pisaduras de Jesus. Pega a sua dor, a sua enfermidade, vai embora em o nome de Jesus. Eu confessei a palavra e expulsei o mal. Amém, irmãos? Mas não é isso que nós fazemos, não é verdade? Então, temos que tomar cuidado. Continuando aqui na lição, que fique bem claro, a tentação de doenças, sintomas, não significa que você já esteja doente. Como a tentação de praticar o adultério ou cometer qualquer crime, não faz ser um adúltero ou criminoso. É a aceitação e a consumação que o faz tal. Você pode indagar: se estou com sintomas da doença, devo mentir que não os tenho? Não. A verdade é que só em você reconhecer que os tem, já está mentindo. O Senhor Deus afirma em sua palavra que pelas feridas de Jesus já fomos curados. Como alguém pode estar mal se Deus declara que ele já foi curado? O nosso problema é que cremos mais nas coisas, nos sintomas, nas pessoas, do que em Deus. Vamos entender isso aqui agora. Olha só, nós acreditamos muito mais nos sintomas que sentimos, nas pessoas, nas circunstâncias que vemos com os nossos olhos, do que propriamente em Deus. Não, está amarrado. Eu creio em Deus, pastor. Pois é, mas você disse que crê em Deus, mas quando surge uma doença, uma enfermidade, você aceita. Não, mas eu estou sentindo, eu vou estar mentindo se eu dizer que eu não estou com a doença. Não, você está mentindo quando você aceita, porque a verdade diz, a verdadeira palavra, que é a verdade absoluta, diz que nós já fomos curados. Está escrito na Bíblia, Isaías 53, 4 e 5. E verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Amém, irmãos? Então, se Deus declara que nós já fomos sarados, como que eu vou aceitar agora que eu estou doente? Mas eu estou sentindo um sintoma, mas isso é mentira. É uma mentira que o diabo está querendo colocar para que você aceite e ele não precise carregar aquela dor, aquela enfermidade. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Não aceite confessando que aquela doença é tua, que você realmente está sofrendo com aquele mal. Não, diga que você está curado. Diga que você foi liberto desse mal e que você não vai carregar nenhuma doença, nenhuma enfermidade no seu corpo. E isso vale tanto para todas as outras tentações. Como ele declarou ali, a tentação de você cometer adultério não faz de você um adúltero, a não ser que você aceite e consume o ato do adultério. A tentação de você cometer qualquer crime não faz de você um criminoso, a não ser que você aceite e consume aquele ato criminoso. Aí você se torna um criminoso. Entende? Mas a pessoa tem que confessar a palavra, a verdade. Deixar de acreditar no que vemos, no que ouvimos das pessoas e começar a crer no que está escrito na palavra de Deus. Olha só a situação que ele vai dizer aqui. Uma pessoa é acidentada. O corpo está todo quebrado e cheio de dores. O médico entra na sala e ela pergunta: doutor, como estou? E ele responde: você está bem, muito bem mesmo. Breve vai poder sair desta casca de gesso e viver uma vida normal. Em seguida, entra algum amigo e lhe dirige a famosa pergunta: então, como está se sentindo? A pessoa não pensa duas vezes e responde: estou muito bem. Esta pessoa acha correto falar de acordo com o médico, mas muitos cristãos se recusam a falar de acordo com a palavra de Deus. Você entendeu? Então, acredita-se mais no médico do que no próprio Deus.
Porque se o médico falar para você que a doença, que a enfermidade, que o quadro que você está enfrentando na saúde não é algo tão grave que você tem condições de ficar normal, você fica bem, você fica tranquilizado, não é assim? Se o médico diz, não, essa doença não tem cura, você já fica, como que você fica? Você fica abatido, porque o médico disse. Mas se Deus fala para você que você já está curado, que você já venceu as doenças, as enfermidades, a pessoa não acredita. Não, mas o médico, mas quem é o médico? Ele é mais do que Deus? A palavra, não, mas o médico estudou não sei quantos anos, mas Deus tem todo o conhecimento. Quem você acha que deu o conhecimento para os homens? Da onde que você acha que veio esse conhecimento da medicina que os homens têm hoje? Vem de quem? Vem de Deus. Amém? Quer dizer, Deus sabe muito mais que qualquer homem nessa terra. Pode ser o mais estudado, o que tem mais cultura, vamos dizer assim, mais conhecimento, né? Mas ele não sabe mais do que Deus. E se Deus fala que eu estou curado, quem é o médico para dizer que eu não vou ficar curado? Não, mas ele estudou. Claro, não vamos desprezar o médico, não desprezando médico nenhum. Tem que se dar o mérito, eles estudaram, eles trabalharam para chegar onde estão, mas ele não pode, a palavra do médico não pode ser mais forte do que a palavra de Deus na sua vida. Você acreditar mais no que o homem fala do que no que Deus fala. Você tem que crer na palavra. A confissão que você lança tem que ser crendo, confiando no que Deus falou, não no que o homem falou. Tem gente que acredita mais no amigo, no colega, no familiar do que em Deus. A pessoa pede a palavra de Deus, Deus fala, olha, se você se esforçar, se você batalhar no nome de Jesus, você vai vencer. Porque está escrito que você é mais que vencedor sobre todas as coisas. Aí chega o fulano e fala, eu já vi caso assim, não adianta nem tentar que não dá certo. A pessoa, não adianta, mas peraí, ela acreditou no fulano que chegou do que no que a palavra de Deus disse? É ou não é verdade? Então, fique com a confissão da palavra de Deus, com o que Deus fala para você, não no que as pessoas falam. Continuando aqui. Quando você se firma na palavra e a confessa, não importa o que sente, você está se unindo ao Senhor. Quem se une ao Senhor jamais fracassará. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. 1 Coríntios 6,17. Então, eu tenho que me firmar na palavra, me unir ao Senhor, para que então eu possa vencer. Quando que você viu Deus perder qualquer que seja batalha, guerra ou situação que Deus não pudesse resolver? Tem alguma citação na Bíblia disso? Não existe nem vai existir. Não existe situação que Deus não possa vencer, problema que Deus não possa resolver, e mesmo que para muitos seja impossível, para Deus não há impossíveis. Então quer dizer, não existe nada que Deus não consiga resolver, que Deus não possa lidar. E se eu me unir à palavra desse Deus que sempre vence, eu também me torno um vencedor, uma vencedora. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Se una à palavra de Deus e não às circunstâncias, e não ao que as pessoas dizem para você. Se una à verdade da palavra de Deus, porque essa é a verdade absoluta. Amém, irmãos? Vamos continuar na lição. Fé e confissão. Já temos aprendido que a fé é a certeza das coisas que se esperam e que ela vem quando damos ouvidos à palavra de Deus. De nada valerá a fé, a certeza de que alguma bênção é nossa, se não agimos de acordo com ela, confessando a posição que o Senhor declara ser nossa em relação a qualquer assunto. A fé é como uma autorização dada pelo Senhor. Após a mesma surgir em nosso espírito,
não temos mais que ficar parados esperando o momento certo, basta agir. Então, qual que é a ação que nós temos que ter quando a fé vem ao nosso coração? A confissão. Você já viu aquele texto da palavra? Coloca para mim, Gustavo, você procura e coloca na tela para mim, faz favor. Aquela palavra que fala assim: eu criei, por isso falei. Entende? E é isso que nós temos que entender. Se nós cremos, se nós acreditamos na palavra, então nós temos que confessar, falar, porque é dela que vai produzir o milagre, que a bênção virá. Amém, irmãos? Conseguiu? Olha lá, ó. 2 Coríntios 4:13, vai dizer assim, ó: e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: criei, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Entende isso, irmãos? Se nós cremos na palavra, nós temos que confessar o que diz a palavra de Deus. O médico vem com um quadro dizendo: é impossível, não tem cura. Mas você diz: não, eu creio, eu estou curado, porque eu creio no que está escrito na palavra. Você vai pegar e vai confessar a palavra. Isso é ação, é ação de fé. Você confessar aquilo que a palavra de Deus diz e não o que os sintomas mostram para você. Isso é ação, é essa ação que o Espírito Santo, que Deus espera de mim e espera de você. Quando a palavra vem, você confessar. Surgiu um problema que parece que você não vai vencer. Você diz: não, eu sou mais que vencedor sobre todas essas coisas. Eu não vou perder essa guerra, essa batalha. Deus vai me dar vitória em nome de Jesus. Eu criei na palavra e eu a falei, eu a confessei. Amém, irmãos? Surge qualquer tipo de mal, qualquer tipo de problema, confesse a palavra de Deus e você vai ter vitória. Isso é confissão, isso é ação de fé. Você está declarando algo que está escrito na Bíblia. Amém, irmãos? Está escrito na palavra. E é isso que vai trazer a mudança de cenário para você, na sua vida. Qualquer situação que você esteja enfrentando, confesse a palavra de Deus. Confesse o que Deus declara a respeito da sua vida naquele assunto e você vai ter vitória. E você vai ver o milagre de Deus se manifestar na sua vida. Amém? Prosseguindo aqui. A verdadeira confissão. A linguagem de fé é a que os filhos de Deus devem ter. Assim como os incrédulos e os tímidos, ambos não entrarão no reino de Deus. Falam dos seus receios e temores. Devemos confessar as nossas possibilidades em Cristo Jesus, nosso Senhor. A confissão da nossa posição na palavra de Deus é a ferramenta que nos fará invencíveis. Com ela, poderemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Temos que ser ousados no que cremos. A confissão do que somos em Cristo fará fugir todo o exército do inferno. O Senhor Deus assim se expressa sobre a nossa confissão: sou eu que confirma a palavra do seu servo. Isaías 44, 26. Quer dizer, Deus confirma essa palavra quando eu a confesso, porque essa palavra é a palavra de Deus. Por isso ele confirma. Se não for a palavra de Deus, não tem confirmação. Agora, se eu confesso a palavra, a verdade, se eu confesso a Sagrada Escritura com fé, sem medo, eu vejo o poder de Deus operar um milagre. Eu vejo a ação divina se manifestar. O Senhor confirmando aquela palavra, fazendo ela se tornar real na sua vida. Amém, irmãos? Por isso, confesse com fé. Assim como nós vemos as pessoas confessando, né, aquelas pessoas que não creem, que não têm fé, os incrédulos, como o próprio missionário colocou na lição, os incrédulos, os que não têm temor, né? Os tímidos, ele diz que eles confessam os seus temores, as suas dores, as suas doenças, eles confessam isso. Confessam ou não confessam? Confesso. E por isso tem tanta gente no mundo que vive enfermo, que vive doente. Agora,
assim como eles confessam aos seus temores, às suas enfermidades, nós, como cristãos que cremos na palavra de Deus, também temos que confessar a nossa fé. Amém, irmãos? Também temos que confessar o que a palavra de Deus nos manda, porque Ele vai confirmar a sua palavra em nossa boca e fazendo ela se tornar real, fazendo ela se cumprir sobre você. Amém, irmãos? Para que a palavra de Deus se confirme, confesse com fé, crendo e não duvidando. Amém? Prosseguindo. Para quem vive na derrota, nosso modo de falar é arrogante e atrevido. Eles não entendem que esta é a linguagem de que realmente pertence à família de Deus. Falar a palavra de Deus em todos os momentos e diante de todos os desafios fará com que o Deus libertador do passado entre em cena, realizando hoje mesmo o que realizava. Esta é a cura para a igreja fracassada que conhecemos nos dias de hoje. A igreja comprada por Jesus, santificada pelo seu sangue, revestida do poder pelo Espírito Santo, mas que vive cheia de problemas, lutas, divisões, pecados e fracassos. A confissão verdadeira fará surgir a igreja verdadeira. Então, por que existem muitos cristãos hoje que, mesmo tendo um Deus todo-poderoso, vivendo debaixo da graça daquele que opera sinais e maravilhas e faz o extraordinário acontecer, o impossível se tornar possível, mas mesmo assim essa pessoa ainda está fracassando. Por quê? Porque ela está tendo uma confissão falsa. A confissão falsa faz cristãos fracos. A confissão verdadeira forma cristãos fortes. Como ele disse ali, né? Que a linguagem da fé dos filhos de Deus é que da palavra é a ferramenta que nos torna invencíveis. Não é ser arrogante ou prepotente, é crer em Deus. Você entendeu a diferença? Uma pessoa arrogante, ela confia em si mesma. Nós confiamos e cremos em Deus. Então, quando nós confessamos a palavra, quando nós confessamos a verdade, não estamos confiando em nós mesmos, estamos confiando no poder de Deus. Amém, irmãos? A pessoa arrogante, ela confia na sua habilidade, ela confia na sua sabedoria, na sua capacidade, ou no que ela possui, na riqueza que ela tem. Porém, o convertido, o crente, o cristão, ele não confia no que ele possui, ele confia no que Deus dá. Ele confia no poder do Senhor. Ele confia no que Deus pode fazer, na capacidade do agir de Deus sobre a sua vida. Você entendeu a diferença? Então não é ser arrogante e confessar a palavra, é ser uma pessoa realmente de fé. Uma pessoa que realmente vive segundo a palavra de Deus. Não é ser arrogante você declarar o que está escrito na Bíblia. É você confiar que Deus vai fazer aquilo acontecer. Aquilo se tornar real na sua vida. Amém, irmãos? A confissão verdadeira, que é o da palavra, vai fazer surgir a igreja verdadeira. A igreja que realmente vai viver milagres, que realmente vai viver maravilhas. E essa igreja somos eu e você. É o povo de Deus reunido. Amém, irmãos? Isso é igreja. Igreja é o povo de Deus reunido. Não é o povo espalhado, é o povo reunido. Para fazer o quê? Crer em Deus e confessar a sua palavra. Amém, irmãos? Vocês conseguiram entender aqui? Ficou bem claro para vocês? Quando você confessa a palavra de Deus, você não é uma pessoa arrogante ou uma pessoa, como muitos dizem por aí, atrevido. Onde já se viu se atrever a falar assim como Deus? Não, mas é Deus que nos manda falar como Ele. E é Ele que manda a gente confessar, repetir as mesmas palavras, falar o mesmo que Ele fala. Amém, irmãos? Isso é uma ordenança do Senhor para nós. Quando você fala conforme a palavra de Deus,
você não está sendo atrevido ou arrogante, se você está sendo obediente à palavra de Deus. E quando você é obediente, a obediência sua vai gerar o quê? A bênção, o milagre. Amém, irmãos? Confesse somente a palavra de Deus. Não aceite nenhuma outra confissão na sua boca. Se você percebe que você confessou algo que não está na Bíblia, que é contra a palavra, peça perdão. Deus, me perdoe, eu não devia ter falado isso. Me perdoe, vou mudar minha confissão no nome de Jesus, porque eu creio na tua palavra. Amém, irmãos? E comece a confessar a palavra de Deus sobre qualquer circunstância da sua vida. É um problema financeiro? Declare o que a palavra de Deus diz sobre o seu problema, sobre a sua vida financeira. Amém, irmãos? Ah, pastor, tudo que eu ponho a mão para fazer não dá certo, não prospera. Não, você vai fazer o contrário, vai confessar a palavra que diz que tudo que eu tocar as mãos, prosperará. Então assim vai ser, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Você não tem que olhar para as circunstâncias, olha porque está escrito. É isso que diz a palavra. Olhando para Jesus. Jesus é a palavra. Então eu vou olhar para a palavra, porque ele é o autor da fé e também é aquele que consuma a fé. Quer dizer, ele me dá a certeza, a convicção de que aquilo que está escrito vai acontecer e ele faz acontecer. Porque eu criei, porque eu confessei, porque eu falei. Amém? Guarde essa palavra no seu coração, vive essa verdade, que a sua confissão seja a confissão de fé, seja a confissão verdadeira, e você vai desfrutar do que Deus tem para você. Amém?